Todos estamos aqui mais uma vez reunidos, né, numa segunda-feira de feriado. Então vamos aproveitar o dia para trabalhar também, né? Importante o dia de trabalho para nós todos. Como sempre, para todo mundo que trabalha aqui e as pessoas que são de fora da casa, a gente sempre reforça os recados, né, todas as atividades que tem na casa, que são as palestras todos os dias, certo? E tem horários diferentes em função do tipo de trabalho. E todos esses horários estão fixados no nosso mural ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Né? Ressaltando o trabalho de sexta-feira, que ele é um pouco diferenciado para dependentes químicos, que pode ser feito à distância, sem a presença do dependente químico. E ele é no horário um pouquinho diferenciado. E quarta-feira também, ok? Mas tudo está fixado lá no quadro e no site. O trabalho social da casa também, todos que já conhecem, né? A gente faz a distribuição das cestas básicas, atendendo 85 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês, ok? E o trabalho com os moradores de rua também, né? Os moradores de rua, a gente faz um trabalho de distribuição de lanches, então é todos os sábados, a partir das 16 horas, 16h30, começa-se a montagem dos lanches. E aí a gente sai distribuindo esses lanches aqui nas imediações, que é a Carandiru, a partir das 18 horas aproximadamente. Então, esse trabalho é totalmente aberto também a quem quiser trabalhar, para vir montar lanche ou distribuir os lanches na rua também. Okay? Na área social eu falei das cestas básicas, e a gente também solicita para quem puder, né? As contribuições para montar são 700 quilos de alimento por mês, então é uma quantidade razoavelmente grande. E esse mês a gente está pedindo mais leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Tá bom? Falando também um pouquinho do livro, né, o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, já ele é editado pela própria casa, pela editora da própria casa, através da GEV Editora. Pode ser adquirido em nossa livraria, tá? Então o recado a gente passa, mas a gente sempre tem o pessoal da internet também, que às vezes tem pessoas novas, né? Então a gente tem que repassar mesmo. Então, em termos de recado que eu queria passar para vocês, é isso, tá bom? Então, pedir a todos agora, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo pela internet também, que nesse momento serenem seus espíritos, se possível fechem os seus olhos, se concentrem em si mesmo, respirando mais fundo, e que possam dessa forma mais leve, mais fluida, possamos nos conectar à corrente maravilhosa desta casa, uma corrente de amor, de paz, de ensinamento, de carinho, uma corrente de muita luz e de muito ensinamento. Agradecemos sempre aos mentores de luz aqui presentes, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para o nosso trabalho. E que possamos assim também ter a presença do nosso Mestre Maior, através da sua corrente de luz, nosso Mestre Jesus, que possamos receber os ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou através do seu Evangelho. Que assim seja. Obrigado. Hoje é a palestra do nosso irmão Caetano, né? Agressores e nós. Desculpa. Eu olhei para lá e falei aqui, ó. Verdade, desculpem aí o pessoal que não conhece, mas hoje é do nosso irmão Aquil. Está até escrito aqui, né? Obrigado. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraternal. E com muita alegria, com muita felicidade, nós estamos aqui, em pleno feriado, né? Mas é gostoso no feriado estarmos aqui juntos. Temos essa oportunidade de conversar um pouco mais, aprender um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina espírita. E como o Ayrton falou, hoje o texto é do Emmanuel, do livro Rumo Certo, é o capítulo 15, Agressores e Nós. O tema já é meio assim agressivo, né? Agressores e nós. E Emmanuel fala no texto dele que nós quase sempre
categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos. Quase sempre. Espírita não faz isso, né? Nós não fazemos, mas quase sempre os outros fazem. Nós não. Né? E isso acontece, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa também, infelizmente, nas filas do dia a dia, no banco, no supermercado, no trânsito quase não acontece isso, né? E, inclusive, nos templos, nas igrejas, no centro espírita também. Quem já leu aquele livro Aconteceu no Centro Espírita sabe que, muitas vezes, inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, provocam até a cisão ou fechamento de centros espíritas. Isso quando a gente não tem um outro inimigo muito mais potente, muito mais forte, que é aquele de dentro de nós. Nós mesmos nos tornamos muitas vezes inimigos de nós mesmos, através de não darmos valor ao que somos, ao que podemos, ao que temos. Frente a esse resumo de realidade que a gente viu, Emmanuel, ele nos questiona. Emmanuel é muito bom para questionar, né? Emmanuel sempre objetivo, sábio, e está lá sempre dando uma espetadinha na gente. Como suplantar esses, vamos chamar de desafios, não vamos chamar de problemas, não, né? Como suplantar esses desafios com os nossos inimigos de uma forma coerente, objetiva e simples? Como unir essa prática no dia a dia com os ensinamentos da doutrina? Aqui também ele faz um pequeno conselho de que toda vez que a gente for falar sobre a doutrina, principalmente com as pessoas que nos perguntam, seguir essa regra. Sejam simples. Falem as coisas básicas, principalmente voltadas para o dia a dia. Isto é, baseado nos ensinamentos de Jesus. Aí Emmanuel, ele fala, de um lado, que as ciências psicológicas... o Paulinho está aí, tem mais psicólogo aqui? Paulinho, só? As ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, limpando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecendo um equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Esse é Emmanuel. Resumindo o que ele quer dizer com você, quer dizer para você, não guarde rancor, não leve para casa, bota para fora, né, Paulinho? Resumindo, isso daí, né? Esse é um lado, né, daquilo que a gente tem aqui como tratamento material do nosso corpito aqui, né? Por outro lado, Emmanuel fala, mas a gente tem que levar em consideração uma coisa muito, muito mais importante, que é aquilo que Jesus nos fala. Ele ensina que nós devemos, à frente dos nossos inimigos, perdoar sempre. Perdoar o famoso 70 vezes 7. Né? Para nós hoje, eu até fiquei pensando nisso na hora que estava preparando a palestra, 70 vezes 7 parece pouco, não parece? 490. Para a nossa existência, 490 vezes perdoar é fichinha. Mas naquela época, vocês imaginam, na época de Jesus, onde perdoar uma vez já era coisa fora do comum. Era a lei do mais forte, do opressor, lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, perdoar uma vez já era uma coisa fora do comum. E quando eu falasse para a pessoa, olha, não, você vai perdoar uma, não. 70 vezes 7, a pessoa já... Para nós, isso representa o quê? Perdoar sempre. Porque se fosse 70 vezes 7, a gente estava bem, né? Dá até para tornar realizável, né? E nós também sabemos, em função de tudo isso que o Emmanuel está falando, que a raiva, a ira, o ódio, o rancor geram energias, boas ou más, com certeza as más, né? Muito maléficas, para não dizer péssimas, né? E fazem mal tanto para o nosso corpo espiritual quanto para o nosso corpo físico, para os dois. É ruim para tudo, né? Decepção, tristeza, depressão, doenças, mal-estar, tudo mais, tudo que a gente pode ver que é negativo.
E Emmanuel, então, ele gosta de questionar a gente, ele lança uma perguntinha muito fácil para a gente, então. Como buscar a paz interior que se nos expresse por harmonia e saúde? Podemos tratar o nosso corpo material através das terapias, né? Psicologia, psiquiatria, práticas alternativas, a cromoterapia, o yoga, meditação, prática de esportes também é uma terapia muito útil. E nós podemos tratar do nosso corpo espiritual através de orações, preces, evangelho no lar, tratamentos nos centros espíritas, através de passes, palestras, como nós estamos fazendo hoje. Só que Emmanuel fala assim, peraí, aí está tudo bom, mas isso é o suficiente? Só fazer isso daí? Ele fala, não, isso é necessário, porém não é o suficiente. Falta, frente aos nossos inimigos, um complemento imprescindível, que ele fala muito no texto, e tantos outros autores falam, que é o perdão verdadeiro. E a gente vai falar muito sobre isso agora, sobre o perdão. Esse perdão, como nos ensina o querido mestre e também o nosso querido psicólogo, Jesus, né, Paulo? Grande psicólogo, além de filósofo, grande psicólogo Jesus. Perdão ao próximo, perdão ao nosso inimigo e, muitas vezes, perdão a nós mesmos. E por que desculpe, Jesus, Emmanuel e tantos outros autores, Chico, falam tão incisivamente, tão repetidamente, e nós estamos aqui repetindo outra vez sobre o perdão? Porque a gente analisando o perdão, a gente vai ver que o perdão é um processo, não é um fato isolado. Ele vem de várias etapas, e todas elas vinculadas aos ensinamentos de Jesus. Então, exemplo banal, se o Joãozinho fala mal de mim, me acusa de alguma coisa, fala. O que eu faço? Eu acuso o Joãozinho, falo, Joãozinho falou de mim, mal de mim. Além, depois de acusar, sabe o que o Joãozinho fez de propósito? Fez sem querer? Ele gosta de mim, não gosta de mim? O que eu estou fazendo? Julgando. Aí vem a outra etapa. Julguei. Não, ele fez por querer, ele não gosta de mim, não vai com a minha cara. Então eu já condenei. Eu acusei, julguei, condenei. E aí, como eu me sinto muito cristão, bom espírita, falar, mas eu vou perdoá-lo. Nessa fase, Jesus fala tanto em perdão por quê? Ou você perdoa ou não. Se você não perdoar, você vai levar esse ranço, essa raiva, essa mágoa, essa ira, todas as coisas negativas lá dentro. Isso vai ficar dentro de você. Isso vai prejudicar o seu corpo material e seu corpo espiritual. É por isso que Jesus fala tanto em perdão. É para o nosso bem, para nos preservarmos. Mas, na última palestra, o Silvio está vendo essa palestra pela segunda vez, ele é meu amigo, me prestigia sempre. O Silvio comentou com muita propriedade uma coisa que era nova para mim, não tinha pensado nisso, mas que é muito válida. Nesse processo de acusar, julgar, condenar e perdoar, tem um processo lá na frente, que é o primeiro, que é o não me ofender. E o Silvio comentou isso na última, e é verdade. Porque esse não me ofender está ligado ao quê, pessoal? Os dois grandes males da humanidade, né? Orgulho e egoísmo. Então, se eu não me ofendo, eu tenho humildade de aceitar como uma crítica, que é muito diferente. E esse processo, gente, nós falamos até chegar ao perdão,
É um processo suave, tranquilo, gostoso? Não, muito pelo contrário. É extremamente dolorido. Pense isso acontecendo com um familiar seu direto, esposo, esposa, irmão, irmã, filho, filha. Você passar por todo esse processo em casa. Dói muito. É sempre um processo dolorido. Com um amigo, com um parente, é sempre um processo dolorido. Então o Silvio, com muita problema, levantou e falou, mas se a gente não se ofender, tiver a humildade de aceitar isso, acabou todo o resto, gente. A gente não vai passar por todo esse processo tão dolorido. Aí, escapou, mas não deu. Eu me ofendi. Meu orgulho é mais forte, eu não consegui segurar. Né? Eu vou acusar. Acusar, Jesus já fala lá na frente. Né? Não faças ao próximo que não queres que te façam. Jesus já fala isso. Era na segunda etapa que Jesus queria evitar isso da gente. Primeiro, seja humilde. Segundo, não faças ao próximo que não queiras que faça para ti. Então, não acuse. Mas eu sou teimoso, eu sou orgulhoso, não sigo os ensinamentos de Jesus, eu vou julgar. Jesus fala quantas vezes, gente? Não julgues para não ser de julgados. Nós já ouvimos isso tantas vezes em livros, em palestras, em textos. Mas eu sou teimoso, prepotente, né, e julgo, e condeno. E aí chega no último estágio, que é o perdão. Aí que Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. Não é tudo muito simples, muito lindo, muito bonito? Tudo isso que Jesus nos trouxe. É isso que eu falei no começo, que a gente tem que aprender, estudar e passar a doutrina espírita de uma forma simples. Está aí tudo direitinho, bonitinho. E aí o que o Silvio falou é muito coerente. Se a gente tivesse a humildade de aceitar essa como uma crítica construtiva, muitas vezes muitas vezes o nosso inimigo é o nosso maior amigo, é aquele que nos fala coisas que realmente nós temos, de limitações, que familiares, amigos nossos não têm coragem de falar, mas o nosso inimigo tem. Então tem todo esse processo bonitinho que Jesus deu aí de bandeja para nós. Está aí, bonitinho, simples e sábio. Então, como eu falei, quando a gente não perdoa, a gente chega lá no último estágio. E aí, a mágoa vai nos acompanhar. E essa decisão de perdoar ou não depende de quem? Só de nós. Aí entra o novo ensinamento, o livre-arbítrio. Nós temos o poder, a decisão de fazer isso ou não. Nós temos o poder, a decisão e agora o conhecimento de fazer todo esse processo de não me ofender, de acusar, de julgar, de condenar, de perdoar, se a gente quiser fazer, aonde a gente quiser fazer, em qual processo a gente quer fazer. O mais simples é a gente ser humilde e parar lá na frente, né? Se lá embaixo já para, né? Se acabou. Quantos conflitos, eu estou pensando aqui comigo, quantos conflitos eu poderia ter evitado com isso? Se a gente pensar na nossa sociedade, quantas tragédias a gente poderia ter evitado, e quantas tragédias mundiais, tipo guerras, são geradas por isso. Para a gente não obedecer esses ensinamentos tão simples e tão sábios de Jesus. E Emmanuel termina falando sobre isso. Olha, quando você ficar em dúvida, o que você faz? Inverte. Se coloca na posição do seu inimigo e vê como você se sente lá. Aí, na hora que eu estava preparando essa palestra, me veio um caso que eu até comentei com você, porque eu não sei de onde vem, eu sei que eu já li esse caso, e assim, pela explicação que é dada, é bastante plausível e realmente pode ser verídico. Uma senhora estava dirigindo seu carro, indo para o trabalho, tranquila, ouvindo música, dirigindo, sossegada. Nesse trânsito de São Paulo, que é uma paz total. Estava indo para o trabalho tranquilo.
Andando, atrás vem um carro piscando farol, dando seta, querendo ultrapassar, né? Grudou atrás, aquelas coisas que não acontecem aqui em São Paulo, né? Encosta um atrás do outro e quer ultrapassar, forçando, forçando, forçando. Ela já ficou ali, incomodada, né? Deu um jeito, e a pessoa insistiu, passou correndo, ele viu, era um senhor de meia idade, e ela, então, elogiou o senhor, né? Elogiou. Fez um positivo de dedo para ele, coisas que a gente não conhece aqui em São Paulo, né? E ele foi embora. E ela continuou seu trajeto, tranquila. E aí, para um semáforo, celular, mensagem. Ela pegou, tal, vermelho mesmo, atendeu, e aí tinha uma mensagem da escola do seu filho. Olha, a van onde estava o seu filho sofreu um acidente, né? As crianças foram para pronto-socorro, estão todas bem, mas, por favor, dirija-se para lá. Aí ela desligou e saiu dirigindo. Só que aí ela fez o quê? Dirigiu feito uma maluca. Normal. Acho que eu também faria, qualquer um faria isso. Saiu dirigindo correndo, ultrapassando, pressionando, querendo chegar o mais rápido possível. E chegou rápido lá. Chegou lá, foi, viu o filho dela, tinha sofrido algumas escoriações, cortes pequenos devido à quebra de vidro, abraçou, cuidou dele, tudo, voltou pelo corredor, outras vítimas estavam chegando, e aí ela vê uma maca com um doente, uma vítima grave, um médico, a enfermeira vindo, e quando ele olha, ela olha para o rosto do médico, quem é? O motorista daquele carro que quis ultrapassá-la com todo aquele desespero, porque ele estava indo lá para atender as vítimas. Esse é um exemplo que o Emmanuel fala, olha, se coloque na posição do outro. É fácil criticar. Ela tinha razão no início? Tinha. Mas ela também depois cometeu as mesmas coisas. Então é fácil criticar, é fácil julgar, é fácil condenar. Eu não sei nem de onde vem esse texto, sinceramente, gente. Eu sei que eu já li em algum lugar, viu? Mas... E aí, Emmanuel, através das mãos do Chico, nos aconselha no último parágrafo do texto dele, que eu vou repetir letra por letra o que Emmanuel fala. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo. E sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Para complementar a nossa conversa de hoje, eu tinha aqui duas coisas separadas. Uma é uma fábula, que eu adoro, fábulas, né? E a outra é um caso do Chico. Mas como aqui todos, eu estou vendo aqui, são todos expertos em doutrina espírita, contar um caso do Chico é malhar 6 e meia dúzia. E pelo menos com a fábula, a gente tem uma chance de que a gente relembre esse ensinamento de tudo que nós conversamos aqui, isso venha se sedimentar mais, e também pode ser uma novidade para alguns. Para aqueles que não forem, reflitam, pensando no enfoque daquilo que nós conversamos hoje, do texto, né, do Emmanuel. Então, a fábula é do camelinho, filhotinho, chamado Zezito. Alguns já conhecem, o Silvio acabou de ouvir essa fábula, né, Silvio? Ela tem um ensinamento muito profundo, gente. Então, era uma vez, toda fábula boa começa com isso, era uma vez, um pequeno camelo de nome Zezito.
Um dia, Zezito, conversando com a sua mamãe, começou a fazer algumas perguntas interessantes. Zezito está naquela fase da criança do porquê. Por que, mãe? Por que, mãe? Por que, mãe? Mãe, para que servem esses cascos com esses dedos interligados que nós temos? Um casco de camelo é fechadinho, né? Filho, estes seus cascos são assim para que você não afunde na areia do deserto. A areia do deserto é muito fina. E com esses cascos, nós não temos problema, nós podemos andar normalmente. Zezito entendeu, mas aí ele fez uma outra observação para o seu corpo. Ah, legal, mamãe. Mas outra pergunta. Por que a gente tem essas sobrancelhas tão grossas, tão grandes, mamãe? Por que são assim? E os outros animais não têm. Filho, são assim para lhe proteger das tempestades de areia do deserto. Com elas, com essas sobrancelhas grandes, seus olhos ficarão protegidos quando ocorrerem redemoinhos de ventos com areia. Ah, muito bom, mamãe. E Zezito estava muito feliz recebendo todas essas respostas da mamãe, né? E estava pensando assim, nossa, como a natureza é tão sábia. Né? Então ele resolveu fazer mais uma pergunta para a mamãe. Mamãe, e para que servem essas corcundas que a gente tem nas costas? Essas duas corcundas que a gente tem? Ah, filho, o deserto é uma região muito inóspita. Não tem água, não tem comida. Tem pouco alimento e água. Essas corcundas, elas nos servem de reservas de energia para quando nós tivermos que atravessar o deserto. Zezito estava encantado, né, com todas essas descobertas sobre o seu corpo, sobre suas aptidões, que estavam sendo lhe dadas, né, pela natureza. Aí então, ele fez aquela carinha de meio maroto. Mamãe, então, isso quer dizer que estes cascos, essas sobrancelhas, essas corcundas, tudo isso que a natureza deu para a gente, são para atravessar o deserto? Sim, meu filho, são para atravessar o deserto. Mamãe, então, se eu tenho uma natureza para andar no deserto, o que estou fazendo aqui nesse cercado, neste jardim zoológico? Aí vem a moral da história. A única coisa ruim que eu não gosto nas fábulas é a moral da história, né? Porque aí vem e puxa a nossa orelha, né? Da mesma forma, vivemos nós, seres humanos. A nossa natureza, as nossas características são recheadas de amor, caridade e humildade. Todavia, muitas vezes, nos enclausuramos no orgulho e no egoísmo. Lembrando tudo que nós conversamos aqui sobre o perdão, o Pai nos dá tantos recursos, Ele nos dá tantas ferramentas, que estão, como no caso dos camelos, estão aqui dentro de nós. Só que, diferente dos camelos, nós não estamos enclausurados num jardim zoológico. Nós temos toda a liberdade, nós temos todo o livre-arbítrio que o Pai nos deu para fazer uso ou não de todas essas qualidades. E o Emmanuel nos fala, muito sábio, que para vencermos as nossas dificuldades, para suplantarmos os nossos obstáculos, para vencermos nossos desafios, é muito simples, é muito fácil. Basta enchermos nossos corações com amor, humildade e caridade. Pois assim nós poderemos fazer uso de todos os lindos recursos que o Pai tão amorosamente depositou em nossas mãos. Muita paz a todos. Obrigado aqui pela palestra, bem interessante.
E a gente, como sempre, abre para pergunta, questionamento sobre o tema. Alguém quiser falar, acrescentar alguma coisa? Paulinho, se eu falei alguma bobagem de psicologia, você corrige aí, hein? Ninguém quer falar nada? É o que eu mais, assim, capturei de tudo isso daí é uma coisa bem simples, né? Quando você fala agressores de nós, como o Silvio falou sobre ser ofendido, então você só é agredido e ofendido se você permite, né? A receita é simples, a aplicação é dificílima. Verdade, isso que o Ayrton está falando, tudo isso que nós conversamos, gente, muitos vocês já sabiam, conhecem, é muito simples, né? E o Emmanuel, quando ele fala tudo isso, e mesmo Jesus também, não é que a gente tem que virar anjinho da noite para o dia. Não, isso é um processo. Processo interno nosso e o externo em relação ao próximo. O que a gente precisa fazer, gente, é que todos os dias nós recebemos 1.440 minutos na nossa conta corrente. Todos os dias o Pai nos dá isso. Toma, filho, está aí. Faz alguma coisa. A decisão de fazer alguma coisa é nossa. Nós podemos passar assistindo televisão, passeando, dormindo, ou estudando, praticando um pouco de caridade, de amor, ajuda ao próximo. O Pai deixou isso para nós. É um tesouro tão lindo que está aí. Basta a gente usar. E perdoar. Perdão. Não, é que você falou dos camelinhos presos, né, no quadradinho. E quantos de nós ainda estamos presos nos nossos vícios, nas nossas vaidades, no nosso egoísmo, né, com tantas potencialidades que o Pai nos ofereceu. Complementando ainda o que a Sandra acabou de dizer, tem a máxima de Jesus, né, amar ao próximo como a ti mesmo. E o quanto isso é difícil para as pessoas, né? Porque elas entram mesmo nessa coisa do julgamento, do egoísmo. Então, eu vejo isso muito presente, eu faço parte do grupo aqui da casa, do lanche, para o pessoal da rua. E aí eu vejo algumas pessoas dizendo, como assim, vocês dão comida para esse pessoal? Eles não trabalham, eles não fazem nada, moram na rua. Eles estão nesta condição não porque eles querem de verdade. Né? A história dessas pessoas é muito triste. Né? Eles não têm família, não vivem com as famílias. A condição social de hoje em dia não tem trabalho para todo mundo, não tem nem trabalho de bico, né? Essas coisas. Então, as pessoas julgam sem saber o que o outro passa, né? Sem saber o que está acontecendo de verdade. E quando a gente vai lá fazer esse trabalho, não é só entregar o lanche, é dar um sorriso, um abraço, um olhar, perguntar está tudo bem. Né? Então, se as pessoas praticassem mais esse amor ao próximo, sem tanto julgamento e sem tanto egoísmo, o mundo seria muito melhor. Com certeza. E essa prática da caridade, mesmo que em pequenas ações, elas nos levam ao nosso autoconhecimento e ao conhecimento de uma realidade do próximo. Não dá para a gente falar, olha, ame Jesus, pratique a caridade, leia o Evangelho, seja um bom cristão, se a pessoa está passando fome. Se ela não tem onde dormir, onde comer. E quando a gente vai nessas obras, você lembra bem, tanto aqui na cesta básica, ou lá no lanche, em qualquer outra realidade, os dependentes químicos aqui também, a gente é tocado. A gente tem a vivência da verdadeira caridade. No fundo, quem ganha é quem pratica. É verdade. Obrigado. Aqui. Você ganha bem, recebe em dia, fica aí, querido. 10 minutos. Não, eu só vou fazer uma colocação de uma vivência. Né? Em 1 minuto, bem rápido. Né? Mas que é importante, porque a partir desta vivência, a gente passou a ter uma outra visão a respeito de situações como essa que eu vou narrar. Né? E que eu quero que sirva também de exemplo para as demais pessoas. Eu voltava com a Sandra, isso foi uns 20 anos mais atrás, com os meus filhos, eles eram pequenos no carro comigo, eu, a Sandra, a Adriana
e o Daniel. E nós vínhamos subindo aqui pela Olavo Egídio, a rua nossa aqui, e um cara atrás de mim com esse farol, desesperado. Eu xinguei o cara, sabe? Fiz miséria, né? Encostei para ele poder passar. Ele mal passou por mim, ele me cortou a frente e entrou no pronto-socorro Santa Generosa que tinha ali e desceu com uma criança no colo. Depois de ter chorado muito, né, de ter passado por essa situação, né, olha, foi um exemplo, porque eu acho que, de alguma forma, Deus me permitiu, naquele instante, né, que eu tirasse de vez por todas de mim esse pré-julgamento. Então, não importa o motivo. Ah, o cara está indo porque está indo para a balada, problema dele. O que nós temos que fazer? Deixar a pessoa passar e falar que Deus te proteja, Deus te acompanhe. A gente não sabe o que está ocorrendo com cada uma das outras pessoas. O que nós não temos direito é de fazer o que eu fiz, né? E aquilo me tocou profundamente. Eu fiquei muito triste comigo, com a atitude, com o mau exemplo que eu dei para minha família naquele instante, com a atitude que eu tomei. Eu espero que sirva de exemplo para que todos aqueles que possam vivenciar situações, porque o trânsito nos revela muito. O trânsito nos mostra muito a animalidade, né, que nós ainda temos dentro de nós. Então, que nós nos controlemos e repensemos, né, a partir daí. E que isso sirva para outras situações também. Que nós nunca julguemos. Jesus, tão sábio, sempre nos mostrou esse caminho. Que a gente possa praticar isso, né, queridos? Que a nossa jaula, a nossa grande jaula, nosso zoológico, nós sabemos, ainda é o orgulho e o egoísmo. Obrigado, queridos. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Isso é tão verdadeiro, gente, que quando acontece um caso desse e a nossa consciência nos indica que alguma coisa não saiu correta, que o nosso julgamento, nossa ação, alguma coisa não funcionou bem, esse já é o princípio, né? E a gente tem que ter essa visão para com o nosso próximo, seja familiar, conhecido, desconhecido. Essa compreensão que ele também está no seu processo de evolução. Ele está no seu momento. E cabe a nós entendermos isso. Inverte, coloca na situação dele. Né? Porque será que ele está com tanta pressa? Deve ter seu motivo. Com certeza. Uhum. E a gente vai ficar muito feliz se, sabe, isso que nós conversamos hoje, reforce um pouquinho mais o nosso comportamento no nosso dia a dia. Nos nossos relacionamentos, principalmente com familiares, que é tão difícil em casa, não é? Vamos lembrar desses ensinamentos em casa. E passar isso para o dia a dia. Os maiores beneficiados somos nós mesmos. O Pai nos ama, gente. Ele nos deu as ferramentas, estão todas aí, estão dentro de nós. Não existe um ser que ama mais a gente do que nosso Pai. E olha que está insistindo, hein? Mandou Moisés, mandou Jesus, mandou Kardec. E a gente está ainda de vez em quando escorregando. Mas Ele nunca vai desistir da gente. O seu amor é infinito. Obrigado. Então agora vamos mais uma vez nos preparar para encerrar o nosso trabalho, fechando nossos olhos mais uma vez e pensando em todo esse ensinamento maravilhoso que aqui recebemos, essa corrente de luz, de paz, esse amor que a gente sente que vem da corrente espiritual desta casa, das pessoas aqui presentes. E nesse momento de muito amor, de muito agradecimento, vamos pensar nos nossos irmãos necessitados que estão nas ruas, como a gente já comentou aqui, que na verdade mais do que o alimento para o corpo físico, eles precisam de amparo, de amor, de carinho, de um sorriso, de um abraço. Vamos pensar nos nossos irmãos que estão também nas penitenciárias, nunca os julgando, porque na verdade eles estão ali pelas leis dos homens, e a gente sabe que a lei de Deus é divina.
que têm muita história para trás, então não vamos julgá-los, vamos vibrar por eles para que saiam apenas dali melhores do que encaram. E pelos nossos irmãos também que estão nos hospitais, que estão adoentados, que recebam da espiritualidade, amor, carinho, os que estiverem próximo da sua passagem, que sejam acariciados e levados para junto da corrente maravilhosa do Mestre Jesus. E por fim, vibrar por nós, agradecendo a oportunidade maravilhosa de estar nesta casa, o ato simples da nossa saúde, de podermos chegar até aqui, quando todos esses irmãos que eu citei não podem chegar até aqui. Então vamos agradecer em momento maravilhoso e levar toda essa luz, essa paz para dentro dos nossos lares, que é onde a gente se fortalece e busca toda a força para esse nosso trabalho de evolução para qual nos propusemos. Obrigado, Pai, que assim seja. Peço a todos que fiquem em silêncio, a gente vai iniciar o trabalho de paz. Obrigado.